Oi, eu me chamo Ana Luísa e eu contratei as aulas da Realize desde 2021, porque eu tava com medo de ficar de recuperação na escola. Desde que eu entrei no Fundamental 2, eu sempre fui muito desleixada, assim, de procrastinar mesmo. E aí, desde o sexto ano, no sexto ano eu fiquei de recuperação em 7 matérias, eu não esqueci disso. E aí eu tava com medo de ficar, porque eu tava no nono ano, e contratei os serviços pra isso não acontecer e não aconteceu. Ah, eu gostei muito da Realize, eu acho que atendeu muito as minhas expectativas. Os professores que eu mais tive aula, assim, de cara foi com certeza o Evandro e depois o Monilson, então eu gostava muito de ter aula com eles. Era um momento leve e tudo mais, eu aprendia. E eu gostava do método deles, porque, tipo, se adequou à forma como eu gostava de estudar. E como eu fiquei 4 anos com a Realize, né, tiveram vários processos. Então, no nono ano, eu gostei muito, porque, que nem eu falei, eu comecei a gostar do conteúdo, então esses foram os resultados na época. Depois, eu não lembro exatamente em quais momentos, mas em alguns momentos eu decidi parar com as aulas, por uma questão financeira mesmo, porque e também para tentar me esforçar sozinha, e depois eu via que não conseguia sozinha e voltava. Não lembro exatamente em quais momentos foram, mas assim, no primeiro ano eu estive também com a Realize. Eu lembro até que eu ficava à tarde na escola e não tinha um lugar para eu ter aula. Eu ficava fazendo aula num açaí que tinha do lado da escola com o Evandro e ficava ali, tipo, estudando, fazendo lista e tudo mais. E aí também, durante o ensino médio, uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida, eu nunca fiquei de recuperação no ensino médio. Que nem eu falei, foi uma coisa muito diferente, porque no ensino fundamental 2 eu ficava em todos os anos, menos no nono e depois do ensino médio inteiro. E aí, no segundo ano também, eu peguei algumas aulas e gostei muito, porque tava com medo de novo de ficar de recuperação, porque a minha escola era muito puxada, tinha muitas matérias, muitos professores de cada matéria. E no terceiro ano foi, acho que, quando eu gostei mais desse suporte mesmo, porque eu tava com os dois professores, com o Manilson e com o Evandro, que são professores muito competentes, gostei muito de ter aula com eles. E foi muito importante para a questão do Enem, né? Eu ficava nervosa, às vezes eu estudava matéria assim, tipo, cinemática na física, depois eu esquecia, então era muito importante eu revisar esses conteúdos com eles. E eu sempre tive uma questão meio assim em mim, que eu tinha dificuldade de pegar, sentar minha bunda na cadeira e estudar sozinha. Então, o fato de eu ter já uma aula marcada toda semana em alguns horários, fazia com que eu tivesse esse compromisso, né, com os estudos. E deu certo, agora eu tô na faculdade, na federal, e tá ótimo. Desde o final do segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu queria fazer farmácia. E eu sabia que eu não queria sair de Goiânia, porque eu queria fazer estágios aqui, enfim. Então eu decidi que eu ia prestar para a UFG, que é a Federal de Goiás, e para a PUC, que é a particular aqui em Goiás, e aqui em Goiânia principalmente, que é mais renomada, que o ensino é muito bom também. Mas eu acho que por uma questão inconsciente mesmo, desde que eu decidi que eu queria fazer farmácia, eu falava pra mim mesma e pros outros que eu queria fazer na PUC. Eu não ficava com essa expectativa da UFG. Eu acho que por medo de eu não conseguir passar e ter que lidar com a decepção. Então eu tinha até algumas desculpinhas que eu falava pra mim mesma, que era porque o campus da UFG era um pouco mais longe, a UFG também tinha muita greve, a infraestrutura era ruim, enfim. E aí eu prestei o vestibular, apliquei a nota no SISU, depois apliquei também a nota do Enem pela PUC, tinha passado na PUC já, e aí eu passei na UFG, numa colocação muito boa até, assim, e eu ficava tipo, ai, gente, passei, mas eu quero PUC, porque eu realmente acreditei naquela mentira que eu tinha contado pra mim por medo da decepção. E aí, depois de um tempo, eu ponderei mais e decidi que o melhor era eu ir para a UFG. E quando eu cheguei na UFG, eu, inclusive, tive um choque de realidade, porque eu falei, nossa, a infraestrutura da UFG é maravilhosa. Não tem nada daquilo que eu imaginava que era. Ah, eu com certeza recomendaria a Realize, porque eu acho que é muito versátil. Eu sempre, que nem eu falei, eu tinha aula no primeiro ano no Açaí. Então, assim, eu consegui adequar os meus horários e os professores realmente são muito competentes. Eu com certeza recomendaria, me ajudou, me salvou.